Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Você já conferiu se me segue aqui no YouTube? Se não me segue, começa a me seguir e ativa o sininho para os próximos vídeos chegarem para você. Me siga também no Instagram e no TikTok, pois lá tem sempre novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. E a propósito, eu tô com um quadro novo lá que se chama I'll Prove to You That God Speaks With Us Through Songs. Eu vou provar para você que Deus conversa conosco através das canções, então não deixe de conferir. O tema do vídeo de hoje é Este mundo não é sua casa. Hoje falaremos sobre eternidade, o que é eternidade, por que eu devo pensar na eternidade, por que Deus nos oferece a eternidade, o que me fará acessá-la, o que não me fará viver eternamente? Será que existe algum sacrifício que eu possa fazer para merecê-la? Isso está disponível para todos? O que me fará vencer o mundo assim como Jesus venceu? Essas perguntas serão sanadas neste vídeo, então não deixe de me acompanhar até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais um vídeo com vocês. Antigamente eu não entendia a importância de Jesus Cristo. Eu pensava o seguinte, se Deus existe, por que Jesus existe? Para que eu tenho que servir a Jesus se eu tenho Deus? Então Deus foi me capacitando acerca disso, principalmente a partir do momento que eu descobri o meu propósito lá em 2023. Descobri, aceitei e comecei a vivê-lo. E eu entendi que Deus antigamente se relacionava comigo, mesmo eu não tendo aceitado a Jesus 100%, devido à minha ignorância. Porque vocês bem sabem que quando nós praticamos algo que é errado, sem saber que aquilo é errado, Deus releva, Deus nos perdoa. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, aí sim você se torna passível de julgamento. Não tem como nós chegarmos até Deus, nós acessarmos a Deus, se não for através de Jesus Cristo. Olha o que nos é dito lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22 até o 28. Quem é mentiroso, senão quem nega que Jesus é o Messias? Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho também tem o Pai. Tudo o que vocês ouviram desde o princípio que permaneça em vocês. Se permanecer em vocês tudo o que ouviram desde o princípio, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu lhes escrevi essas coisas porque há gente querendo enganar vocês. Mas a unção que vocês receberam dele permanece em vocês, e por isso não há necessidade que alguém os ensine. Todavia, como a unção dele, que é verdadeira e não mentirosa, ensina vocês a respeito de tudo, permaneçam com ela em tudo o que lhes foi ensinado. E agora, filhinhos, permaneçam com Jesus, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não passemos vergonha diante dele quando ele vier. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 até o 6. É assim que sabemos se conhecemos a Deus, se guardamos seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não trata de guardar os mandamentos dele, é mentiroso. Nesse não está a verdade. Ao contrário, o amor de Deus se realiza plenamente em quem guarda sua palavra. É assim que reconhecemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Deus deve caminhar como Jesus caminhou. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Quem confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. Você pode pensar aí, pronto. Então Jesus veio para condenar o mundo, porque em uma dessas passagens que você leu aí, Fabiola,
dizia que se nós não caminharmos igual Jesus caminhou, nós não permaneceremos em Deus. Não é bem assim. Até mesmo porque não existe vida longe de Jesus. E nós entenderemos mais sobre isso mais à frente neste vídeo. Mas em João, capítulo 3, versículo 17, é nos esclarecido sobre isso também. Lá é dito: porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O que é salvar? Qual que é o significado da palavra salvar, Fabiola? Salvar significa livrar algo ou alguém de um perigo ou destruição. Biblicamente significa libertação do pecado, cura espiritual e reconciliação do ser humano com Deus. Por isso que Deus, querendo nos livrar da destruição deste mundo, enviou o seu único filho para que fôssemos salvos. Este mundo não é a sua casa. Você está aqui de passagem. Quando você entender isso, fará muito mais sentido. Você entenderá o porquê que ainda neste mundo você tem que se inclinar para Deus e para Jesus e pedir para que eles passem essa estadia que é pequena ao seu lado. Nós temos um prazo de validade. Os nossos corpos, eles envelhecem e sim, nós morreremos. Não tem como correr disso. Até mesmo porque o mundo está debaixo da maldição do pecado que leva à morte. Mas a morte não é o fim. Há esperança além desta vida. Deus é eterno e nos oferece a eternidade também, para que possamos viver para sempre ao lado dele. Olha o que nos é dito aqui na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9 até o 12. Se aceitamos o testemunho humano, sabemos que o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus. Ele deu testemunho a respeito do seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus tem o testemunho dentro de si. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em relação a seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que é essa vida eterna que Deus nos oferece por meio de Jesus? É a vida sem fim, que não é mais limitada pelo tempo. Para entendermos um pouco mais do porquê Jesus é o Senhor e Salvador da nossa história, voltemos um pouquinho lá no início da criação. No início da criação, Deus nos criou para sermos eternos, mas devido ao pecado, todos nós morremos. O que aconteceu, Fabiola? Deus criou Adão e Eva e colocou lá no jardim do Éden. Deus deu uma única ordem para os dois: vocês podem comer de qualquer fruto desse jardim, de menos daquela árvore lá, da sabedoria. O que aconteceu? Eva foi seduzida por uma serpente falante, comeu do fruto proibido. Como se não bastasse, ofereceu para Adão. Adão comeu também o fruto proibido. E assim que isso aconteceu, que essa desobediência aconteceu, os olhos deles abriram e eles começaram a perceber que estavam nus, vieram a vergonha. Então eles começaram a pegar as folhas e cobrirem suas partes íntimas para se relacionar, para conversar com Deus. Devido a essa desobediência, Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a Eva. Duas dessas maldições que Deus lançou sobre Eva é a dor do parto que nós mulheres sentimos e a submissão ao homem. Deus também amaldiçoou Adão. Deus disse: se você quer comer agora, você terá que produzir o seu próprio alimento. E do pó você veio e para o pó voltará. Ou seja, nós fomos condenados ali, a humanidade foi condenada ali e morreu a partir de então. Daí entra o papel de Jesus. Jesus veio ao mundo para que você não fôssemos condenados devido aos nossos pecados. É como se ele batesse nas minhas costas, batesse nas suas costas e dissesse: eu sei do que você fez, eu sei dos pecados que você cometeu, eu sei dos pecados que talvez você venha cometer,
mas você não precisa morrer. Eu morrerei no seu lugar, eu serei condenado no seu lugar. E devido a esse sacrifício de Jesus lá na cruz por nós podemos dizer que a dívida foi paga. Hoje em dia não há nenhum empecilho, o pecado não é mais um empecilho para que nós nos relacionemos com Deus e acessemos todos os futuros de bênçãos que Deus tem reservado para nós. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo no Instagram de um bispo que se chama Sérgio Correia e ele falou algo muito interessante acerca de Jesus. Ele disse o seguinte: imagina que você vá até uma loja para comprar uma mercadoria. Você paga essa mercadoria e o vendedor ele te dá um prazo para entrega. Vamos supor que uns 7 dias. Então você retorna para sua casa na espera da entrega dessa mercadoria. Então dá 7 dias, essa mercadoria não chega. Talvez você espere mais uns 3 dias. Se nesse período essa mercadoria não chegar, o que vai acontecer? Você vai voltar naquela loja, vai conversar com o vendedor e vai questionar que eu paguei pelo produto e eu tenho direito nele. Eu tenho direito pela entrega. Aqui nós entendemos que Jesus comprou a nossa vida, porque ele pagou o preço dela lá na cruz. E assim como nós, quando vamos numa loja, compramos um determinado produto e esperamos a entrega, Jesus também espera a nossa entrega. Mesmo que você não acredite, a sua vida pertence a Jesus. Porque se não fosse o que ele fez lá na cruz por nós não estaríamos aqui, nós seríamos condenados. Nós não teríamos a oportunidade de nos relacionarmos com Deus sem mancha e muito menos acessar o futuro de bênçãos que Deus nos reserva. Se você tiver a oportunidade de ler o Antigo Testamento, você verá que antigamente as pessoas, para se reconciliarem com Deus, elas faziam sacrifícios de animais. Já no Novo Testamento, Jesus vem sendo o Cordeiro sem mancha que morreu para que você não tivéssemos que morrer, para que você não tivéssemos que ser condenados e para que nós pudéssemos agora nos relacionarmos com Deus sem mancha. Por isso que Jesus nos diz aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 7, se vocês tivessem compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 até o 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. É nisto que está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho para a expiação de nossos pecados. Amados, se Deus nos amou dessa forma, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Por isso que não há nada que possamos fazer para merecer a vida eterna. Não há nenhum sacrifício, assim como aquelas pessoas lá no Antigo Testamento faziam, para se reconciliar com Deus, até mesmo porque não há sacrifício maior do que Jesus fez lá na cruz por nós. As nossas boas ações nunca compensarão os nossos pecados. Nós sempre estaremos em dívidas. Por isso que eu te falo que tudo que chega até nós através de Deus, através do sacrifício de Jesus, é através da graça imerecida. Eu, você, nós não merecemos. Devido ao amor que Deus sente por nós sim temos acesso a todas essas maravilhas. Por isso que Jesus nos diz: eu quero mais misericórdia do que sacrifícios. Misericórdia de quem, Fabíola? Das pessoas que Deus envia na sua vida, das pessoas que Deus confia em suas mãos. E é aí que você mostrará se representa, se parece com Deus, se parece com Jesus ou não. Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu já apertei muito nessa tecla, mas direi novamente. Deus espera ou quantos sacrifícios sejam necessários para que você se torne mais parecido com Ele, mais parecido com Jesus a cada dia. Você não precisa fazer muita coisa.
São pequenos gestos, é um sorriso, é um aperto de mão, um olhar nos olhos, um estar presente na conversa, um ouvir o desabafo do outro sem julgar, uma palavra amiga, um abraço se você se sentir no coração. São pequenos gestos que se tornam grandes gestos na vida daqueles que estão precisando e que te fará cada dia mais parecido com Deus, com Jesus. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, que é Adão, a graça superabundou por meio de um só homem também, que é Jesus. Nós só acessaremos a vida eterna através de Jesus. E Deus sabia disso. Ele sabia que nós não conseguiríamos chegar na vida eterna sozinhos. Por isso que ele enviou o seu único filho para nos salvar da morte. Fabíola, a salvação está disponível para todos. Sim, Jesus chama aqueles, independente do passado, a se arrependerem dos seus pecados e a acreditar que Ele é o seu Senhor e Salvador. Fabíola, se Jesus morreu lá na cruz pelos meus pecados, quer dizer que eu posso continuar pecando o quanto eu quiser? Olha, se você pecar e se arrepender, Jesus te dá a oportunidade de se reconciliar com Deus, ou seja, voltar a ter um relacionamento com Deus sem mancha. Mas qual que é o destino do pecado? A morte, certo? Então, se você quer destruir a sua vida, quer andar pesado, sem paz, frustrado, que você continue persistindo no erro, que você continue pecando. Mas a partir do momento que você quiser conhecer o caminho, a verdade e a vida, é só você se aproximar de Jesus, que Ele te mostrará. Fabíola, se Jesus voltou para o Pai, quer dizer que nós vamos ficar sem assistência e sem direcionamento dele? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Jesus pode assim salvar plenamente os que, por meio dele, se dirigem a Deus, porque ele de fato está sempre vivo para interceder por eles. Nós não servimos a um Jesus morto, mas um Jesus vivo, até mesmo porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar que até a morte tem jeito com Deus. Então sim, Jesus está de prontidão a qualquer momento que você precise de ajuda, em qualquer demanda que venha surgir na sua vida. Jesus nos diz lá nos evangelhos para pedirmos, fazermos preces em seu nome, para que ele venha interceder por nós. Às vezes, essa grande bênção que você anda ansiando aí no seu coração durante anos, que você vem pedindo a Deus, não aconteceu ainda, porque você não pediu a intercessão de Jesus. A partir de hoje, quando você for fazer uma prece, um pedido, que você acrescente no final, em nome de Jesus, amém. Que Jesus sim irá interceder por você nessa sua causa diante de Deus. E se for da vontade de Deus, essa bênção sim chegará até você. Quando Jesus também voltou para o Pai, ele deixou dentro de nós o Espírito Santo, que muitos chamam de consciência, que nos convence do bem e do mal, da realidade, da verdade, da mentira, da vida e da morte. O principal objetivo do Espírito Santo é continuar a missão que Jesus começou. Quando Jesus peregrinava aqui nessa terra, ele ensinava muito as pessoas acerca do reino de Deus. Então ele capacitou os seus 12 discípulos, ele ensinava todas aquelas multidões que se sentiam atraídos por ele. E o Espírito Santo faz o mesmo, ele nos direciona a cada dia, ele nos mostra as realidades que são contrárias aos desígnios de Deus, ao que Deus quer para a nossa vida. Então nunca silencie, nunca deixe de ouvir o Espírito Santo. Se você não está ouvindo, provavelmente é porque você está dando mais atenção a outras coisas que não tem nada a ver com Deus. E mais uma vez eu afirmo que Jesus, ele não veio para nos derrotar, mas para nos ajudar. E ele sim está de prontidão para qualquer demanda, para qualquer ajuda que você venha a necessitar. Fabíola, o que nos fará vencer esse mundo, assim como Jesus venceu? A resposta está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3 até o 4. Porque este é o amor a Deus, guardar os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados,
porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus, porque ela é a base da nossa relação com Ele. Sem a fé eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que Jesus existe, eu não acredito no sacrifício de Jesus lá na cruz por mim, eu não acredito que eu devo fundamentar a minha vida através dos princípios de Deus. Eu não acredito que eu nasci com um propósito e que eu tenho que descobri-lo para encontrar sentido na minha vida, para ajudar as pessoas, para acrescentar no reino de Deus. Sem a fé, eu não acredito que eu devo investir nas pessoas. Tá vendo? Por isso que a fé nos ajuda a vencer o mundo, porque é ela que nos conecta com o reino de Deus, que também é invisível, mas que se faz visível através das obras de Deus em nós. O que Deus espera de mim em relação ao reino dele ainda aqui na terra? A resposta está lá em Lucas capítulo 12, versículo 29 até o 34. Não fiquem buscando o que comer ou beber, nem se inquietem com isso, porque os gentios deste mundo viviam buscando todas essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês necessitam delas. Em vez disso, busquem o reino dele e essas coisas serão dadas a vocês por acréscimo. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai de vocês dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se desgastem, um tesouro nos céus que nunca se acabe, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Por isso que nós dispersamos tão facilmente. Nós não entendemos que nós temos que priorizar primeiramente a Deus, a colocar Ele no centro. Geralmente nós buscamos todas as outras coisas primeiro. Nós colocamos todas as outras coisas no centro da nossa vida. Nós tentamos conseguir controlar coisas que nós não temos controle. E só depois nós chamamos a Deus quando tudo está perdido. Entenda de uma vez por todas que você só viverá com mais assertividade quando você colocar Deus no centro da sua vida. Porque nada nem ninguém nunca substituirá o papel de Deus na sua vida. Eles não poderão te dar o que apenas Deus pode te proporcionar. Deus pode sim te dar essa grande bênção que você tanto anseia no seu coração, que você tanto vem pedindo a Ele nas suas orações durante anos. Mas quando você entender que isso não é maior que Ele, porque se for para te perder, Ele não vai te dar. Até mesmo porque essa grande bênção que você tanto quer só se sustentará através da presença dEle. Para você que nunca entregou a sua vida a Jesus, que está afogado em pecados, que vem cometendo um certo pecado durante anos e por isso se sente indigno de se aproximar de Deus, de aceitar essa graça imerecida que nós conseguimos através de Jesus. Para você que mesmo distante de Deus assistiu esse vídeo hoje, Jesus trouxe esse vídeo até você, que se sentiu tocado, que sentiu a presença de Jesus através desse vídeo. Que você repita tudo que eu vou te falar agora. Meu Deus, durante muito tempo eu fui domado pelo pecado. Eu coloquei isso no centro da minha vida. Eu tentei preencher o vazio que assolava o meu coração. Eu não acreditei que algo bom poderia chegar à minha vida. Eu não sentia esperança, eu me sentia indigno. A cada dia mais que eu pecava, que eu praticava isso, eu me sentia mais sujo, como um lixo. Muitas vezes a minha mente falou comigo mesmo que eu não merecia o favor de Deus, que Ele nunca iria me receber de braços abertos, que Ele sempre iria me julgar. Mas, meu Deus, eu vi esse vídeo de hoje e eu descobri que a salvação, que a sua graça, ela está disponível para todos. Então, aqui eu estou e afirmo,
no seu nome que eu acredito que o Senhor é o meu Senhor e Salvador da minha história. Eu estou arrependido dos meus pecados. Me ajude a livrar disso. Me encha com a tua presença, com a sua sabedoria, com a sua força, com seu discernimento, com a sua palavra, com seu bom ânimo, com sua alegria, com a sua misericórdia. Me encha tanto do Senhor que eu não lembre mais desse pecado, que eu não pratique mais esse pecado, para que essa voz do vício não fale mais comigo. Que o Senhor faça uma limpa dentro de mim, limpe toda a realidade de vício, todo desespero, toda ansiedade, toda depressão, toda rejeição e faça morada dentro de mim. Na Bíblia diz que o Senhor está batendo. Senhor está batendo na porta do nosso coração. E se nós abrirmos o nosso coração para o Senhor entrará e limpará tudo de ruim, tudo que vai contra o Senhor e fará morada dentro de mim. Então é isso que eu quero, Jesus. Eu quero me mover, eu quero continuar vivendo agora com a sua ajuda, segurando a sua mão, sendo direcionada por você através do Espírito Santo. Eu quero acessar essa salvação. Eu quero sim viver para sempre junto do Senhor e de Deus. Transforme a minha vida. Que o Senhor apague o meu passado. E a partir desse posicionamento meu agora, que eu possa acessar essas grandes bênçãos que, através da graça imerecida, eu tenho acesso através do que o Senhor fez por mim lá na cruz. Obrigado por não ter desistido de mim. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarada e decretada em nome do Senhor Jesus. O que mais te tocou no vídeo de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative os sininhos para os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.